Bom dia a todos. Aqui é a Laura Albuquerque, do CEBEDES, uma das organizações que compõem a IEC, Iniciativa Empresarial em Clima. A gente vai começar nosso webinar em alguns instantes, em alguns minutos, na verdade. Enquanto isso, peço que todos fiquem no mudo e daqui a pouco a gente inicia.
Peço desculpas a todos pelo pequeno atraso que a gente teve, mas já vamos começar. Então, esse é o terceiro webinar sobre os relatórios setoriais do projeto PMR Brasil, abordando o setor de... Espero que todos estejam me ouvindo. A gente está só ajustando umas questões de controle da nossa plataforma e a gente já vai seguir. Bom dia, gente. Acho que voltamos, né? A gente estava com um problema aqui na conexão entre os slides e o áudio. Todos ouvindo, né? A gente está acompanhando aqui pelo chat
Ok, o áudio voltou. Vamos lá, então, gente. Ótimo. Estou vendo várias pessoas, Denise e Rogério, comentando que o áudio voltou. Vamos lá recuperar, então, o tempo para a gente poder apresentar para vocês o relatório do setor de combustíveis. Vou pedir para o pessoal passar para o próximo slide. Bem, como eu já falei, eu sou a Laura do CBEDS, a IEC está promovendo essa sequência de webinars sobre os relatórios do PMR. Nosso objetivo é que vocês, como empresa, consigam contribuir de forma qualificada na consulta pública que está aberta para o projeto PMR, e também promover uma disseminação e troca de conhecimento sobre esses instrumentos de precificação. A gente vem acompanhando diversas discussões nesse tema e percebe que é cada vez mais importante levar o tema de precificação para diversas áreas. Então, esse webinar que a gente está fazendo, ele é complementar às reuniões técnicas que o projeto PMR já vem fazendo com diversos setores. Podemos passar. A gente já realizou 2 webinars, um na segunda-feira e um na terça, abordando o tema de eletricidade de agro. Eles vão ficar disponíveis online para todos vocês que se inscreveram. Hoje a gente vai abordar o setor de combustíveis. E hoje à tarde, ainda às 2 horas, a gente tem um outro webinar que vai abordar o tema da indústria. A gente escolheu essa plataforma do GV6, que é o Zoom, para que a gente possa ter uma interação durante todo o webinar. Principalmente na hora que a gente abrir para pergunta, a gente pede que todos os participantes ou façam a sua colocação via chat, escrevendo a qualquer momento no box de chat, como vocês já fizeram enquanto a gente estava sem áudio, ou usando a função levantar mão, que é o desenho de uma mão, que tem junto aos participantes, que vocês podem levantar a mão e a gente abre o áudio para as colocações serem feitas por voz, tá ok? Bem, a agenda está um pouquinho atrasada, mas a gente, sem dúvida, consegue recuperar. A gente vai ter uma abertura sobre o que é a IEC, uma introdução ao projeto PMR Brasil. A gente tem o Guido hoje com a gente para fazer essa apresentação. Isso vai ser seguido depois dessa abordagem do perfil do setor, das políticas setoriais e dos instrumentos de precificação que o relatório cobriu, o trabalho feito pelo Ministério da Fazenda para o setor de combustíveis. E depois da apresentação do Ministério, a gente abre novamente para perguntas e comentários de todos os participantes do webinar, com fechamento ao meio-dia. Alguns webinars têm levado um pouco mais de tempo, outros menos, dependendo da interação dos participantes, mas fiquem sempre à vontade para complementar, contribuir e comentar. Para quem não conhece, a IEC, Iniciativa Empresarial em Clima, é composta pelas organizações que vocês estão vendo na tela. Eu sou a Laura, como eu já falei, do CBEDS. A gente tem também o CDP, a Envolverde, o Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV, o Instituto Ethos, o Instituto Neomundo e a Rede Brasileira do Pacto Global, que hoje é quem faz a Secretaria Executiva da IEC. A nossa missão, acho que como muitos já conhecem, é sempre tentar otimizar a atuação do setor empresarial dentro da agenda de mudança do clima. A gente busca sinergia entre as agendas de todas essas organizações que são complementares e sempre no que for sempre o ponto mais comum, ganhar escala nos nossos pleitos e mobilização. Esse webinar, especificamente, está vinculado a um objetivo de promover o engajamento do setor empresarial com os formuladores de política. Então, nesse processo específico da consulta pública do projeto PMR, um grande objetivo que a gente está buscando é que todos vocês possam participar de forma qualificada, como eu já comentei. A IEC definiu algumas frentes prioritárias para atuar de forma conjunta. São 3 frentes que a gente vem desenvolvendo aí ao longo, vamos lá, desde o final do ano passado, até com a nova Secretaria Executiva, que é o Pacto. A primeira frente é de precificação de carbono. A IEC já vem, na verdade, desde 2016, se eu não me engano, olhando para capacitação em precificação, realizando o curso com o ICAP,
que culminou em um posicionamento do setor empresarial em precificação, e mais recentemente, ano passado, esse posicionamento evoluiu para um posicionamento da alta liderança, com uma carta aberta sobre precificação de carbono, que está disponível no site de todas essas organizações sobre precificação de carbono, e com o apoio de uma rede internacional, que é a Carbon Pricing Leadership Coalition, para tentar sempre levar o tema de precificação a esferas onde ela ainda não alcança, e também diminuir a assimetria de informação entre o corpo técnico de diversas organizações e instituições, com alta liderança e tomadores de decisão. A segunda frente é a frente de adaptação. Em adaptação, a gente vem realizando webinars, que eu acredito que vários de vocês participaram. O último webinar foi ontem, na verdade, às 2 horas, onde a gente trouxe 3 cases e foram apresentados pelas empresas, de como elas estão trabalhando a adaptação em suas empresas. Aproveito nesse ponto de adaptação para ressaltar que tem uma pesquisa da plataforma Adapta Clima disponível. A gente vai mandar o link para vocês, mas ela também já está disponível no site do Ethos, em breve em outros canais. E também a realização de eventos conjuntos para difundir a atuação de adaptação, a atuação empresarial na agenda de adaptação. Por fim, a última frente é a de negociações internacionais. A IEC sempre realiza pré-COP eventos para alinhar a agenda e as expectativas do que vai ser discutido nas negociações da Convenção Quadro das Nações Unidas anualmente. E, além disso, promove durante a COP alguns encontros com as empresas e instituições, sempre fazendo conexões com parceiros internacionais. Então, introdução feita, eu convido o Guido a apresentar agora o projeto PMR Brasil, o contexto em que a consulta pública se encontra, e seguir com a agenda, com a apresentação do relatório do setor de combustíveis. Guido, por favor, a palavra é sua. Fica à vontade. Guido, olá, Mariana falando aqui, gente. Guido, você já está com o som ativado. Eu acho que a gente está tendo algum problema, o Guido deve estar tendo algum problema com o microfone dele, gente, só um minuto. Alô, vocês me ouvem agora? Sim, Guido, estamos ouvindo bem. Certo, então. Pequeno
No desktop não está funcionando de jeito nenhum o microfone, infelizmente. Ok, vamos lá. Pessoal, desculpem aí o probleminha técnico, mas resolvido. Tá certo. Baixa aí, por favor. Bota o seu. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Estamos aqui para apresentar o produto 1 de combustíveis do componente 1 do projeto PMR Brasil. Não sei, consigo passar aqui os slides, não? Não, o Jorge está passando para você. Tá passando? Então pode passar, por favor, Jorge. O projeto PMR Brasil é um projeto, acho que a maioria de vocês deve conhecer, é baseado em sistemas de precificação de carbono. A gente busca responder uma pergunta bem complexa, que é seria desejável o Brasil ter um instrumento de precificação de carbono como parte da estratégia de cumprimento da NDC e da Política Nacional de Mudança Climática. Não se trata de ter um instrumento de precificação de carbono como único instrumento para atingir tais metas, mas ter como um dos componentes de um pacote de instrumentos para atingir as metas climáticas que o Brasil assumiu. E aí, se por acaso a gente vier a encontrar uma resposta positiva para essa pergunta, se for desejável que o Brasil tenha um instrumento de precificação de carbono como parte de sua estratégia de cumprimento da NDC, a gente vai investigar qual seria o melhor desenho para tal instrumento. Então, para isso, a gente tem 3 componentes, na verdade 4, porque o componente 2 é dividido em 2 componentes. A gente tem, primeiramente, o componente 1, que é o componente que fez o estudo que a gente vai apresentar aqui hoje, que se preocupa com caracterização de políticas e instrumentos setoriais, além da caracterização, fazer um diagnóstico da realidade de mercado do setor e etc., para fundamentar bem as premissas que a gente vai usar no componente 2, que é o componente que vai fazer a avaliação de impacto de cada pacote de instrumentos. Então, o componente 2 ele tem o componente 2A, que é um componente de modelagem econômica. A gente vai ter uma modelagem integrada para capturar e conseguir estimar os impactos socioeconômicos da implementação dos pacotes de instrumentos propostos pelo componente 1, e um componente 2B, que é o componente de análise de impacto regulatório, que vai ser um componente que vai aliar tanto os resultados quantitativos gerados pela modelagem, quanto resultados que não possam ter sido incorporados à modelagem, e resultados qualitativos que, porventura, possam ser interessantes também a analisar. E esse componente vai aí dar, digamos, a resposta final do projeto. Além disso, a gente tem o componente 3, que é o componente no qual o GV-SES se encaixa, que está responsável por disseminação, comunicação, consulta, performando oficinas técnicas, seminários e também fazendo eventos que são muito interessantes, como esse de hoje e como umas reuniões setoriais que a gente deve ter ao longo do projeto. Além disso, tem eu, que fico aqui no Ministério para dar alguma suporte técnico para a equipe. Bem, acho que pode passar, Jorge. Desculpa. Isso. Então, a gente está trabalhando aí com as propostas setoriais. A gente está botando esse documento de hoje em consulta pública. Esse documento de hoje, como eu disse, é o produto 1, é um produto de diagnóstico setorial, que traz aí principais características do mercado, um pouquinho de análise da experiência internacional, o mapeamento das políticas que estão vigentes em cada setor, tratado no PMR Brasil. Os 4 macrosetores são combustíveis, energia elétrica, indústria e AFOLU, agropecuária. E, enfim, dentro de indústria a gente se separa em 7 subsetores, dentro de agropecuária a gente trata pecuária, florestas, agricultura, como fertilizantes e tal. E as recomendações finais devem ficar para maio, talvez agora já atrasem um pouco, fiquem lá para junho de 2019. Pode passar aí, por favor, Jorge. Então tá. Então, como eu falei um pouco no slide anterior, a gente tem primeiro essa análise setorial para fundamentar as premissas para avaliação de impacto econômico. Esse produto 1 de diagnóstico setorial talvez seja o menos interessante
A gente vai botar também em consulta pública os produtos subsequentes, que são os de recomendações setoriais, que já está quase terminado, e o de recomendações integradas, de pacote de instrumentos. Então, esse produto 1 é, digamos assim, para dar um bom embasamento para as recomendações. Então, um produto bem exploratório e de descrição do que existe hoje. Tá? Então, infelizmente, deve ser o menos interessante, mas, de qualquer forma, vamos apresentar aqui e esperamos fazer também outras rodadas como essa para os próximos relatórios. Pode passar, por favor, Jorge. Tá. Então, aí, de novo, um pouco sobre o componente 1. A gente tem essa fase de diagnóstico, que a gente vai fazer a caracterização setorial, mapeamento de políticas, experiências internacionais, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Pode passar, Jorge, por favor. E aí as interações e recomendações que, como eu mencionei, deve ser a parte mais interessante desse componente 1, que vai ficar para uma próxima rodada aí, também vai entrar em consulta pública em breve, espero. A atividade 2 que eles vão fazer é a proposição dos pacotes, que com base nas recomendações setoriais, eles vão tentar integrar essas recomendações, porque justamente por serem recomendações setoriais podem ser míopes, no sentido de que as recomendações para um setor talvez não sejam consistentes com as recomendações para os outros setores, então a gente vai tentar fazer essa harmonização das recomendações para sair com um pacote de instrumentos de precificação que vão ser modelados no componente 2. Então, possivelmente, com certeza a gente vai ter um cenário de referência, um cenário de referência que é muito complexo, dado que o cenário de referência dos estudos mais comuns é dado pela realidade, ou por um business as usual, e o que a gente tem no nosso cenário de referência é que a gente tem que ter uma estratégia de implementação da NDC brasileira, já que a gente tem que comparar coisas, digamos, comparáveis, né? Não dá para comparar um cenário que não chega na NDC com um cenário que chega na NDC, dado que o nosso compromisso já foi dado pela NDC brasileira, a gente não está falando de meta, a gente está falando de como atingir essa meta com a meta dada. Então, a gente está fazendo esse trabalho de tentar desenhar um cenário de referência de cumprimento da NDC que seja o mais provável possível na ausência de um instrumento de precificação de carbono, dado que o MMA ainda não sinalizou oficialmente nenhum pacote de implementação do NDC. E com isso a gente vai comparar esse cenário de referência com os nossos cenários de pacote de instrumentos que vão conter aí diferentes desenhos de instrumentos de precificação. Pode passar, por favor. Bom dizer, aquele círculo ali, que durante todo esse processo a gente vai ter processos como o que a gente está tendo agora, de consulta pública dos documentos, reuniões aí setoriais para discutir essas consultas, vamos ter seminários, workshops e bastante participação aí, não só para a validação dos trabalhos, como para o recebimento de feedbacks que possam melhorar a qualidade do que a gente está fazendo. Pode passar, por favor. Pode passar também. Tá, então, eu devo passar um pouco rápido em alguns slides aqui, porque esse slide, na verdade, eu fiz para uma apresentação que a gente fez aqui interna no Ministério, para que todo o grupo conhecesse os relatórios de cada setor. Então, eu fiquei responsável pelos combustíveis e tem algumas coisas aqui que provavelmente todos vocês do setor já sabem muito bem. A gente começa com a caracterização setorial das atividades upstream, midstream e downstream. As upstream seriam exploração e produção, midstream seria o transporte para oleodutos, etc. E as downstream seria refino, distribuição e revenda. Pode passar, por favor, Jorge. Aí um esquema rápido, digamos, as instituições envolvidas nesse setor, com a ANP aí no meio para regular, a Petrobras tendo um papel muito importante também na produção e distribuição desses combustíveis. Pode passar, por favor, Jorge. Aqui uma característica dos regimes com os quais o setor opera, o regime de concessões, que é o regime no qual a propriedade do óleo é da concessionária e ela paga royalties para o Estado, né, digamos assim, bem comum aí mundo afora. O regime de partilha, que tem sido muito implementado aí no pré-sal, né, no qual o Estado compartilha os ganhos líquidos dos empreendimentos com a empresa que ganhou a licitação, a empresa operadora. Pode passar, por favor, Jorge.
Esse slide para mostrar um pouco da estrutura dos mercados. A gente mostra que o setor de refino é muito concentrado de combustíveis fósseis, né? E os setores de biocombustíveis são bem mais desconcentrados do que os setores ligados a fósseis. Revendedores e consumidores também são muitos. Em relação à análise econômica, pode voltar lá, pode passar lá, Jorge. Só para dizer como a gente tratou isso, a gente tem que tratar na estrutura do IBGE, né? Já que a gente se baseou nas contas nacionais, e para fazer os indicadores clássicos a gente usa a matriz de insumo-produto, só para essa primeira avaliação que o componente 1 está fazendo. Então, os setores do upstream são extração de carvão mineral e minerais não metálicos, né? Isso. E extração de petróleo e gás, inclusive atividades de apoio. No downstream, a gente tem refino de petróleo e coquerias e fabricação de biocombustíveis. Aí, as principais, digamos assim, destaques dessa análise é que os setores de biocombustíveis são os que mais empregam e têm o menor índice de concentração. Os setores de extração são os que têm as maiores margens. E, apesar da gente ter uma condição exportadora no petróleo bruto, a gente tem grande dependência externa em relação a outros derivados, principalmente de qualidade de petróleo superior, né? Acho que pode passar, Jorge. Aqui, só rapidamente, são um conjunto de figuras que sintetizam o que a análise econômica apresentou no relatório. Aí a participação no VBP, o valor da produção de cada setor de subsetor de combustíveis, com destaque para o refino de petróleo. Pode passar, por favor, Jorge. A participação no PIB, que é o valor adicionado, aí evidencia que o setor de refino passou aí por algumas dificuldades nos últimos anos. Pode passar, por favor, Jorge. A razão de concentração, o CR8, digamos assim, de forma simplificada, é a participação das 8 maiores empresas no mercado de cada um desses subsetores. Então, a gente vê que tem uns mercados bem, quanto mais próximo de um, mais concentrado, quanto mais próximo de zero, menos concentrado. A gente vê alguns mercados bem concentrados aí, como beneficiamento de carvão mineral, e, mais uma vez, o destaque para desconcentração se dá nos biocombustíveis, tanto fabricação de álcool como de outros biocombustíveis, que o índice fica bem mais próximo de zero. Em relação ao coeficiente de excedente operacional bruto, digamos assim, eles usaram como proxy para a margem do setor, e aí, como foi mencionado antes, o setor de extração tem o destaque aí. Pode passar, por favor, Jorge. Em relação aos índices de ligação, esses índices de ligação, eles dão uma ideia do poder de encadeamento, a jusante e a montante, na cadeia de produção de cada um dos subsetores. Aí, o refino de petróleo, a gente vê que tem o índice, só para dar uma referência, em relação à média dos outros setores da economia. Então, um índice de 1 é um índice médio da economia, os menores que 1 são abaixo da média e os acima de 1 são acima da média. E aí o destaque vai para o setor de refino de petróleo, que tem ligação para trás, ou seja, a montante na sua cadeia de produção, e índice de ligação para frente, a jusante, ambos maiores que a média da economia. Isso. Os multiplicadores. Vou dar um exemplo aqui, o multiplicador de renda. O que esse multiplicador está dizendo? Para cada R$1 de renda gerada no setor de extração de petróleo e gás, por exemplo, estão sendo gerados R$3,94 de renda na economia como um todo. Então, esses multiplicadores têm essa interpretação. Coeficiente de exportação, aí o destaque vai para a extração de petróleo e gás, que tem o maior coeficiente. O coeficiente de exportação nada mais é do que a proporção de exportação em relação à produção total. E o coeficiente de penetração da importação, que aí é similar, só que para importações, a gente vê que carvão mineral tem um coeficiente bem elevado. E acho que a de análise econômica é isso. A gente pode passar. Em relação a emissões, aqui a gente na primeira tabela tem as emissões do setor de exploração e produção, na segunda tabela o setor de refino, e a terceira tabela o setor do consumo, né, o uso do combustível para fins energéticos. A gente pode ver que a grande maioria das emissões se dá no consumo energético, não na produção, apesar de a produção também ter emissões até significativas, principalmente no refino. Aqui, as sínteses de opções de mitigação, tem tanto para o setor de exploração e produção quanto para o setor de biocombustíveis, foi bastante baseada num projeto que a gente tem um acordo de cooperação técnica, que é o projeto de opções de mitigação, lá do MCTI, vocês também devem conhecer. Então, a gente botei aí só para dar uma ideia do que está sendo mapeado como opção de mitigação nesse setor, como unidade de recuperação de vapor,
substituição de óleo por gás, etc. Pode passar, por favor, Jorge. E aí a mesma coisa para os biocombustíveis. Acho que é uma coisa muito técnica, não vale a pena a gente ficar se prendendo nisso aqui, só dando um exemplo do que está sendo utilizado. Depois disso, o relatório ele dá um foco nos biocombustíveis líquidos, que estão tendo um foco muito grande, tanto no anexo do NDC, quanto na sinalização recente do RenovaBio. Então, a gente o relatório dá esse destaque ao etanol e ao biodiesel. O etanol já é um objetivo de política, digamos assim, da política de combustíveis, a promoção dos biocombustíveis desde 1975, quando foi lançado o Proálcool. E aí o relatório pega um pouquinho da estrutura de produção do setor, que existem usinas mistas que produzem tanto o etanol quanto o açúcar, e usinas dedicadas, com as usinas dedicadas tendo uma produtividade maior, mas tendo menos flexibilidade no sentido de trocar a produção dependendo do preço do açúcar e do etanol, esse preço relativo. E também destaca que a maioria das usinas é autossuficiente em energia elétrica pela cogeração com bagaço. No biodiesel, a gente tem agora o PNPB, né, Programa Nacional de Produção de Biodiesel, se não me engano. Também existem bastante plantas e, assim como no etanol, eles têm um mandato de mistura, o etanol com uma porcentagem maior, mas o biodiesel também vem crescendo ao longo do tempo. Pode passar, por favor, Jorge. A gente vai chegar agora na parte mais interessante desse relatório, que seria o mapeamento das políticas do setor de combustíveis e a possível interação dessas políticas com os objetivos de emissões. Em termos de objetivo de política, que foi mapeado pelos consultores, o primeiro e mais, digamos, pronunciado é a busca de autossuficiência, por questão de segurança energética, etc. O segundo é o desenvolvimento da oferta de biocombustíveis, que tem muito a ver também com o primeiro objetivo, dado que essa diversificação pode ajudar na autossuficiência. O terceiro seria o controle da poluição local. O quarto, o aumento da eficiência energética e uso racional de energia, que também tem a ver com aquele primeiro objetivo. E o segundo seria o controle dos preços, aí a modicidade tarifária, pressão inflacionária, etc. Pode passar, por favor, Jorge. E aí seria uma relação, como eu mencionei antes, do objetivo de política com a redução de GE. A autossuficiência teria aí uma relação de neutra negativa se a gente fizer essa expansão do parque gerador com combustíveis fósseis, que é bastante provável, e poderia ser neutra se a gente fizesse só com renováveis. O que é possível, mas não é exatamente o que aparece como mais provável no contexto atual. Biocombustíveis têm uma clara interação positiva, já que teria uma substituição de combustíveis fósseis. Poluição local é incerta, porque apesar de vários poluentes locais serem gases de efeito estufa, alguns não são, e para você filtrar, digamos assim, esses gases, você tem gasto energético. Então, esse gasto energético gera emissões e a redução desse poluente local, que não é gás de efeito estufa, não teria efeito sobre clima. Então, essa relação acaba sendo incerta. A eficiência energética tem uma relação claramente positiva, né, já que diminui o consumo energético, e o controle de preços tem uma relação negativa, já que preços menores reduzem o incentivo à racionalização do consumo. Acho que pode passar, Jorge. Aqui eles mapearam, na verdade, os instrumentos que são utilizados para atingir tais objetivos de política que foram postos antes. Uma coisa muito interessante que os consultores mapearam é que existe total falta de coordenação dos diferentes instrumentos e iniciativas do setor de combustíveis. Parece que cada demanda individual eles criam um instrumento e não tem uma visão geral de como isso se coordena. E também existe pouca articulação desses instrumentos de política com objetivos climáticos. Tá? Então, falta um racional de política mesmo de combustíveis no Brasil. A gente tem vários instrumentos meio tapa-buraco para cada demanda nova que aparece, mas a gente não tem um racional de política bem harmonizado por trás disso. E aí os instrumentos que eles mapearam foram... Não, pode passar. Tá aí também, Jorge. Compete, o PNPB, o PAIS, o RenovaBio, o Combustível Brasil, o Inova Energia, o BioFuture Platform, o Proconv, o PBE Veicular, o PMQC, o Repetro, o Gás para Crescer e o Vale Gás. E aqui é importante dizer que
é justamente nessa parte assim, de política e tanto da caracterização de setor também que a gente espera mais feedback de vocês, tanto positivos, que, sei lá, é isso mesmo, quanto negativos, que está faltando coisa, ou que tem coisa que está mal especificada, que poderia melhorar a qualidade do nosso trabalho. E aí a gente faz mais ou menos a mesma coisa que a gente fez para os objetivos de política, só que para os instrumentos. Então, se você lembrar, o A, esses objetivos A, C, D que estão aparecendo aqui, o A era autossuficiência, o B era biocombustíveis, o C era controle da poluição local, o D era eficiência energética e o E era modicidade tarifária. Então, o Compete, dado que ele mexe com eficiência energética, ele consegue contribuir também para a poluição local e para a autossuficiência, ele tem uma relação claramente positiva com a PNMMC, porque, enfim, eficiência energética tem essa particularidade. O PNPB também, por incentivar os biocombustíveis. O PAS eles avaliaram que tem uma relação marginalmente positiva, mas com pouca possibilidade de interação com instrumentos de precificação de carbono em si. O RenovaBio teria uma interação positiva, já é um mecanismo que sinaliza algum tipo de pricing para o setor de biocombustíveis, então algum tipo de pricing para carbono, indiretamente. O Combustível Brasil teria uma relação neutra, segundo os consultores, o Eneva Energia teria uma relação positiva, ambos com pouca possibilidade de interação com o instrumento de precificação em si. O Biofuture Platform busca investimentos internacionais e parcerias, então teria uma relação positiva, dado que é voltado para os biocombustíveis. O Proconv, a redução de alguns poluentes, como eu disse, pode aumentar a emissão de CO2, então eles classificaram como marginalmente negativa. O PBE veicular, ao etiquetar os veículos contemplando a emissão de CO2, teria relação positiva. O PMQC teria uma relação positiva também, por causa da qualidade dos combustíveis. O Repetro seria negativa, já que tem incentivo à produção de petróleo. E o Gás para Crescer teria negativa, enfim, tem outros objetivos de política, né, de objetivos sociais, inclusive, mas seria marginalmente, já que é bem pouco a emissão que isso pode gerar. Acho que pode passar, Jorge. Em relação aos tributos, os que incidem sobre os combustíveis são o ICMS, o COFINS, o PIS/PASEP e a CID. E aí, enfim, como todo imposto, o ICMS vai para o Caixa de Orçamento Geral da União e as contribuições têm destinação específica, né? Já a CID, ela tem como destino pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool ou combustível, gás natural e seus derivados, financiamento de projetos ambientais, também está como objetivo da CID, apesar de talvez ser menos empregada essa destinação, e financiamento de programas de infraestrutura de transportes. E aí o próximo slide vai trazer um pouco do peso dos tributos sobre cada combustível específico. Para a gasolina seria de 38% aproximadamente em média, para o diesel 24%, para o etanol 21%. Em média porque, enfim, o ICMS muda muito de estado para estado, então isso pode variar aí de estado para estado. Pode passar, por favor, Jorge. Em termos de financiamento, o BNDES é de longe o maior agente financiador, da cadeia de combustíveis. Uma grande parte da carteira do banco é destinada a isso. E a gente vê aqui no próximo slide, Jorge, que ali no final do governo Lula teve um boom muito grande de financiamento para esse setor, né, e algumas complicações recentes que a gente vem vendo decorrente disso. Chegando mais para a parte de conclusões, contexto, a identificação de problemas e as recomendações. Em termos de conclusão, os resultados da reforma que foi feita para a indústria brasileira de petróleo são positivos. Teve ampliação do nível de investimento, produção, redução da dependência de exportações. A gente chegou a ser exportador, chega hoje em dia, né, a ser exportador líquido. Mas se revelou incompleta. Ainda existe muita concentração no setor e ainda tem bastante dependência externa em relação a alguns derivados de petróleo. A Petrobras manteve seu monopólio de refino, ampliando as barreiras à entrada por conta da estratégia de preços. E a integração vertical também gerou
um grande poder de monopólio para a BR Distribuidora. Além disso, a reforma não foi acompanhada de medidas estruturais e regulatórias que permitissem ampliar a participação de outros agentes na indústria. Então, mais um item para contribuir com a concentração do setor. Foi criada a CID, que deveria ter como fim amortecer impacto das flutuações de preço do petróleo bruto e rapidamente serviu só para conter a inflação, então perdeu seu objetivo, que deveria ser só suavizar as variações. Acho que pode passar aí, por favor, Jorge. Em termos de recomendações gerais, os consultores mapearam que não tem uma dificuldade técnica para desenhar uma política racional de preços de combustíveis no Brasil. Isso poderia ser feito, poderia se racionalizar todos aqueles instrumentos que a gente comentou que não são integrados, não tem muita vinculação, são só tapas de buraco. Também é importante modificar a relação entre o Poder Executivo e a Petrobras no uso de preços, para não ter, digamos assim, o preço da gasolina ser um item de combate à inflação, não deve ser essa a relação de de preços que deve ser incentivada. Inclusive, teria bastante problema na introdução de instrumento de precificação nesse contexto, dado que o preço seria manipulado. E também gera falta de transparência para os agentes. Além disso, como a Petrobras ainda é monopolista no segmento de refino, algum tipo de sinalização clara com relação à fixação de preços deverá existir a fim de evitar um abuso na posição de monopólio. Acho que isso. Em relação às recomendações específicas aí para instrumentos de precificação, a gente tem o seguinte, que dentro dos setores de combustíveis apresentados, a incidência da precificação seria mais recomendável para o setor de extração e produção. É bom dizer aqui que essas recomendações já foram refinadas no produto seguinte, que é o produto 3, que vai entrar em consulta pública em breve. Então aqui é uma coisa bem preliminar, na verdade. Foi, digamos assim, no final do produto 1 e 2 eles deram uma cara preliminar para o que poderia vir aí pela frente, mas infelizmente a gente ainda não tem o produto 3 para apresentar para vocês, que seriam, digamos assim, as recomendações setoriais mais finalizadas. Isso aqui é só uma cara do que pode vir. Enfim, alternativamente, se um instrumento de precificação incidisse sobre as emissões de processo do refino, os atores do subsetor de derivados de petróleo poderiam adotar processos menos intensivos em energia e repassar o custo adicional para as distribuidoras, dada os índices de concentração e a capacidade de repasse, né? E aí isso, no fim do dia, isso aumentaria os preços para os consumidores, porque, como eu disse, a alta concentração do setor, ela permite o repasse dos preços em vários elos da cadeia dos combustíveis, e acaba que sempre qualquer alteração de custos e sinalização externa acaba impactando no preço do consumidor. Ainda, por outro lado, se o instrumento se diz sobre a revenda de combustíveis para os consumidores finais, então aí a gente está mudando um pouco o ponto de regulação, né? Seria também esperado um repasse dos custos adicionais para o consumidor, e uma precificação de emissões de EE pode ser aplicada também aos biocombustíveis, caso se opte por um modelo que considere as emissões de ciclo de vida, como é feito hoje no RenovaBio, né? Apesar do mecanismo do RenovaBio ainda não estar totalmente definido, ainda tem muita dúvida em relação a como será implementado, a como serão as metas, enfim, uma sinalização que se tem é que ele vai trabalhar com análise de ciclo de vida dos combustíveis, então também vai ter um peso aí para a emissão do biocombustível, apesar de ser relativamente menos intensivo em emissões do que os combustíveis fósseis. Por fim, aí tem uma tabela que foi feita pelo projeto Opções de Mitigação, na verdade, considerando o cenário referência, o cenário BC10. BC10, na verdade, é um cenário baixo carbono, com preço implícito do carbono de $10 por tonelada de carbono. Ou seja, eles estão implementando todas as medidas de mitigação que sejam racionais do ponto de vista econômico até um limiar de $10 por tonelada.
E aqui eu vou olhar mais para a última coluna, que seriam as possibilidades de mitigação em cada um dos subsetores aí, refino e extração, exploração e produção. A gente vê que com um preço de carbono de $10, em 2030 o setor de refino não consegue reduzir suas emissões, mas o setor de exploração e produção consegue reduzir bastante aí em 47,4 megatoneladas. E já em 2025 o setor de refino reduz um pouquinho, mas, mais uma vez, o setor de exploração e produção tem mais capacidade de redução nesse nível de preço de carbono. Enfim, eu acho que, em termos desse produto 1, as principais mensagens foram essas. Mais uma vez, é o primeiro produto só de diagnóstico para embasar as recomendações. Os próximos produtos provavelmente vão ser bem mais interessantes, mas, de qualquer forma, é interessante ter a opinião de vocês aí nesse produto. Obrigado. Muito obrigada, Guido, pela apresentação. Super clara, acho que muita informação interessante, apesar de, como você ressaltou várias vezes, é uma fase de diagnóstico, né? Isso é importante também a gente ter em mente. Agora a gente tem um tempo ainda para perguntas e contribuições. Fiquem à vontade para escrever, tanto para escrever no chat, e aí a gente pode, se for mais fácil para vocês, a gente vai lendo, ou então para falar mesmo, levantem a mão aqui e eu vou liberando os microfones. Além do Guido, a gente tem o Edson também, né, do Ministério da Fazenda aqui online, então os dois vão estar aí a postos para comentar. Uma primeira pergunta aqui que surgiu no chat é do Carlos Vital. O que significa atividade de apoio no INP? Vocês estão vendo a pergunta aqui? Vocês conseguem ver, né? No bate-papo. Deixa eu abrir aqui. Tá no chat, é isso? Tá no chat. Então, bem, bom dia, Carlos. Eu peço desculpas porque nenhum dos consultores que fez o relatório pode estar presente aqui. O setor de AIP, exploração e produção de petróleo, né? Enfim, seria a prospecção do petróleo e encaminhamento desse para o parque de refino, e atividades de apoio nesse sentido seria toda a parte eu creio, vou te dizer que não tenho certeza, mas seria toda a parte naval que faz parte desse complexo produtivo e quaisquer outras partes de serviços, mas exatamente quais são atividades de apoio eu não saberia te dizer. Eu tenho que procurar na CNAE 2.0, que são a classificação do IBGE. Isso aí basicamente é a classificação do IBGE, né? Então, assim, esses nomes a gente tira do IBGE e aí eles segmentam, enfim, tem vários tiers de desagregação, então a gente tem setor, subsetor, atividade, então muitas vezes não é muito intuitivo o que cada coisa na nomenclatura do IBGE, num nível mais agregado, vai significar num nível mais desagregado. Então, teria que ver na CNAE 2.0 exatamente quais são as atividades de apoio, mas eu creio que sejam essas que eu falei. Ele falou aqui faltou o REAT. Mais uma vez, assim, eu fiz aqui, eu e Edson, por sinal, fizemos a revisão dos relatórios. Eu peço desculpas por o consultor responsável pelo projeto não poder estar presente nesse webinar. Então, pergunta muito técnica, assim, talvez algumas eu já saiba, por ter estudado um pouco o setor durante a confecção dos relatórios, mas muitas eu vou ficar devendo para vocês. Sou economista, a gente pode anotar aqui e repassar para eles, para dar uma resposta mais clara no futuro. Isso. A segunda pergunta aqui, o percentual de redução no EP é maior do que no refino, apesar das emissões serem menores. E exato, é o que, pelo menos em opções, é o que aparece, tá? Esse resultado da mitigação em específico não é do nosso projeto ainda. É do nosso projeto, digamos assim, que a gente tem um acordo de cooperação técnica, que é o projeto Opções. Então, segundo eles, sim. Segundo eles, o potencial de mitigação do setor de exploração e produção seria maior do que
o do setor de refino, apesar de ter uma emissão bruta menor. Quais são os principais desafios que o processo de precificação de carbono no Brasil enfrenta quando comparado com processos empregados no segmento em países emergentes ou desenvolvidos na Europa e Ásia? Há uma conversação entre esses nichos. Então, a regulamentação de um mercado global certamente é algo que seria muito desejável, já que a precificação de carbono trabalha justamente com um diferencial de custos de abatimento. Então, quanto mais heterogêneos os custos de abatimento forem, maiores as possibilidades de ganho que uma precificação de carbono pode trazer. Tá? Então, isso vale para nível setorial e para nível de países também. Então, provavelmente, se a Europa e a Ásia tiverem uma diversidade grande de custo de abatimento em relação ao Brasil, a gente poderia ter grandes ganhos nesse ambiente. Agora, aí já não é... A gente vai ter no componente de modelagem um modelo global para simular alguns impactos de uma integração, mas aí já não é do mandato do projeto discutir integração global, que é uma coisa que fica bem acima da nossa competência aqui. Creio que essa conversa sobre a integração de um mercado global vem acontecendo, mas eu não vejo essa integração, assim como especialista, digamos assim, no tema, não vejo isso estando próximo de acontecer, não mesmo. Assim. Acho que o Acordo de Paris já foi um passo grande, mas a integração de mercados de precificação de carbono a nível global, apesar de muito desejável, acho que ainda falta um pouquinho, né? Como o projeto pretende incorporar os novos acontecimentos no setor, como a venda pela Petrobras de parte do controle de algumas refinarias, reduzindo assim o monopólio nesse segmento. Então, a gente tem vários desafios em termos de atualizações recentes nos setores, né? Um outro, além desse que você citou, é o RenovaBio, que também, quando a gente começou o projeto, ainda não estava incorporado. O RenovaBio no setor de combustíveis, no setor elétrico também tem todo mundo falando sobre a reforma do setor, que é necessária, que o setor está todo judicializado, enfim, e ainda tem esse ponto que você falou, da venda da Petrobras, do controle de algumas refinarias, e o que a gente tem feito é tentar atualizar os produtos com a informação mais recente possível. Por exemplo, o produto de eletricidade, dado que a reforma do setor elétrico parecia próxima, a gente já fez um capítulo considerando os itens da reforma. Agora parece que a reforma ficou um pouco mais distante, então talvez esse capítulo fique um pouco obsoleto. Mas, assim, dado o ambiente de grande incerteza que a gente está vivendo, política e etc., com certeza vão surgir problemas desse tipo. E a gente não vai conseguir, com certeza, lidar com todos eles. Não dá para mobilizar os consultores para revisar os trabalhos depois do próximo já ter sido começado. Enfim, o projeto é todo encadeado. O componente de modelagem depende dos insumos do componente de análise setorial. O produto 1 de análise setorial, que é o diagnóstico, vai subsidiar as recomendações vão subsidiar a recomendação agregada vai subsidiar o componente de modelagem, o componente de modelagem vai subsidiar o componente de análise de impacto regulatório. Então, cada mudança pequena que acontece na realidade setorial que a gente tem que modificar lá no início, vai ter todo esse encadeamento de tarefas adicionais. Então, a gente está tentando, dentro do possível, reconhecer as mudanças mais recentes, mas com certeza a gente não vai conseguir incorporar todas. Assim. Então, empresas aéreas agora. No transporte aéreo internacional, o CORSIA já está estabelecido. Neste projeto se prevê que até 2040 estaremos somente utilizando bioquerosene. Essa eu não sabia, bem ambicioso. Não seria importante considerar este aspecto em possível incremento de bioquerosene no Brasil, na produção de... Então, tá. Inclusive, em alguns relatórios que a gente está consultando até para o cenário de referência, tem essa proposta de aumentar os investimentos em biocombustíveis, inclusive bioquerosene, ter subsídio a investimentos no setor e, inclusive, até algumas propostas de implementar também um mandato obrigatório, como existe na gasolina e no diesel, para o querosene de aviação. O que a gente está explorando agora é a capacidade de expansão da oferta do setor de bioquerosene e os custos dessa expansão da oferta,
que o bioquerosene hoje ainda é bem mais caro que o querosene de aviação normal, salvo engano, pelo que eu tenho lido por aí. Mas sim, o bioquerosene é parte da nossa estratégia aqui. Não tem o mesmo destaque que o álcool e o biodiesel, que já estão aí com maior... já estão em atividade aí, né? O bioquerosene ainda é um biocombustível um pouco menos desenvolvido em termos de mercado e etc. Mas estamos atentos. Então, a gente está se baseando em estimativas sempre em dados oficiais, né? Então, por exemplo, essas estimativas são do terceiro inventário nacional, que é o último, se eu não me engano, é o último ainda hoje que a gente tem disponível do MCTI. Está me fugindo a memória agora se existe algum mais recente, mas eu acho que é o último. A gente tem as estimativas, mas não é oficial. A gente tem estimativas, mas não são oficiais aqui, o Edson acabou de me informar. Além disso, também parte da análise econômica está calcada na matriz de insumo produto do IBGE. E essa também é a última disponível, de 2010. Então, realmente, estão um pouco defasadas, mas em termos de dados oficiais, são os mais recentes que a gente tem. Bom, Mariana aqui falando, pegando o gancho do RenovaBio, Guido, você, talvez, se você pudesse comentar como é que vocês estão incluindo a política, né, nesse momento, nesse diagnóstico, né, como atualização, mas também nos próximos produtos que devem sair do componente 2, com as informações que há disponível, né, já sobre essa política. Tá, então assim, o Rodrigo e o Aloysio aqui do MF estão praticamente toda semana participando de reunião do RenovaBio. Então, assim, tem muita coisa sendo definida agora. Ainda não está claro todos os mecanismos que vão atuar por trás desse instrumento aí. Mas o que a gente fez, analisou experiência internacional com a existência desse tipo de instrumento. Por exemplo, a gente tem na Califórnia uma situação bem, digamos assim, representativa para o Brasil, porque eles também têm um mandato obrigatório de mistura e eles têm um instrumento de precificação de carbono em foco, e eles têm o Low Carbon Fuel Standard, que é o instrumento no qual o RenovaBio tentou se basear. Então, o RenovaBio declaradamente tentou se basear nesse Low Carbon Fuel Standard, e no nosso relatório de análise internacional, que fazem parte do próximo produto, vão estar apresentados também, e vão estar em consulta pública. Os consultores fizeram uma análise bem detalhada desse tipo de instrumento, o que está acontecendo lá, variação de preços, parece que teve bastante volatilidade de preços no RenovaBio californiano, digamos assim. Então, é assim que a gente está tratando e tentando se manter sempre atualizado em como o instrumento está se desenvolvendo aqui no âmbito nacional. Ok. Aí, tem mais uma pergunta aqui do Carlos no chat. No segmento de IP, um significativo volume de emissões de CO2 vem das embarcações de apoio para derramamento de óleo que ficam próximo a plataformas, e como não pode haver compartilhamento dessas embarcações, a quantidade de embarcações acaba sendo grande. Isso impede a otimização de uma redução simples das emissões no EIP. Ok. Isso. Talvez se a gente conseguisse fazer um arranjo melhor dessas embarcações de suporte, a gente conseguisse ter uma redução maior, né? Mas eu creio que isso realmente não foi visto. Quer falar alguma coisa? Na prática, você, dentro dentro dos especialistas do setor de extração e produção, essa medida ela não é identificada como uma medida que, dentro das opções de mitigação mais custo-efetivas dentro do setor de extração e produção. Então, toda essa parte de apoio naval, de estrutura, da operação de extração, ele, em princípio, não se visualiza como uma fonte de redução de emissão. Você vê a questão do flare, a possibilidade até de você ter uma aplicação maior do flare, né, dentro de estações de plataformas de petróleo, né? Então, isso que é o que se visualiza.
Então, a gente não pode partir de opções que não são cogitadas nem pelos especialistas do setor. Ok, eu vou destravar aqui o microfone da Laura, ela tem uma pergunta. Obrigada, Mariana. Na verdade, não é nem tanto uma pergunta, é mais para complementar a pergunta, se eu não me engano, do Marcelo, Marcelo, que comentou sobre a questão de um preço global. Eu só queria destacar um ponto que é importante para conhecimento, né? No final do ano passado, a gente teve, no evento One Planet Summit, a publicação de uma declaração de precificação das Américas, onde cerca de 13 jurisdições acordaram em dialogar sobre um possível mercado de carbono integrado nas Américas. Então, é uma conversa, existe uma conversação, sim, mas como o Guido colocou, ela ainda está num nível de pouca maturidade. E dentro todo esse esforço dentro da Declaração das Américas, ela conversa com a questão de precificação global do artigo 6 do Acordo de Paris. Na verdade, era só para complementar que existe sim uma conversação e que ela está evoluindo, não de uma forma tão rápida como a gente gostaria, até por conta dos desafios enfrentados entre cada um dos países, mas existe sim essa conversação. Era só para complementar. Guido e Edson, obrigada, só aproveitando a palavra, por toda a exposição, todas as recomendações e e aí até pegando a carona aí com a Laura, só para os interessados, a gente vai ter um fórum latino-americano de precificação de carbono que vai acontecer no dia 25 e 26 de junho, aqui na FGV. Então, para quem tiver interesse, ainda não tiver recebido nenhum material sobre o fórum, podem entrar em contato com a gente aqui do GVSAES, que a gente manda mais informações. E a perspectiva vai ser bem essa, assim, de os aprendizados sobre o que já está acontecendo na América Latina, tanto de instrumentos de precificação que estão aí implementados em operação, quanto que estão sendo planejados ou que estão em conversas. E aí, claro que um foco bem especial e que a gente vai ter nesse evento vai ser sobre a Declaração das Américas e esse sistema, por exemplo, de MRV, de mensuração, relato e verificação, que é também já um primeiro passo mais concreto que esses países estão dando em conjunto, estão tentando articular aí como um padrão compartilhado de MRV. Sim. Fizeram uma pergunta aqui sobre o Renova Bio e o Carlos Sodré respondeu. Acho que vocês podem ver no chat. Sim, a resposta do Carlos é perfeita. O que acontece é que pelo menos eu e o pessoal que está aqui comigo, a gente acha que ele pode ser mais efetivo para o etanol justamente por ter a possibilidade de mudança de combustíveis na bomba, né? Já que a gente tem o etanol hidratado na bomba, o diferencial de preço, se for grande o suficiente, promovido pelo RenovaBio, talvez a gente possa ter uma troca de combustíveis, enquanto no bioquerosene e no biodiesel a gente não tem, digamos, esses combustíveis na bomba, digamos assim, né? E talvez o bioquerosene até tenha, não sei como é que é a regulamentação sobre esse tipo de combustível na aviação, mas pelo menos no biodiesel é mandato de mistura obrigatória, a gente não tem muito o que fazer em termos a não ser aumentar o percentual de mandato, mas isso pode ser feito exogenamente ao RenovaBio. Então, para o etanol, eu vejo uma possibilidade maior de efetividade do instrumento. Como que eu posso dizer? Dado que o diferencial de preços promovido pelo RenovaBio será grande o suficiente para promover esse fuel shift aí em relação à gasolina. Mais uma questão aqui. Do Gabriel, né? Como avalia o impacto para as indústrias e transportadoras. Então, hoje em dia, pela estrutura de mercado bastante concentrada do setor de combustíveis, a gente, assim, cotidianamente vê um repasse de preços muito quase integral, né? De qualquer aumento de custos dos insumos para o preço final do combustível. Então,
o impacto de uma precificação poderia aumentar o preço dos combustíveis, digamos assim, mas esse impacto é bem minorado pelo volume que a precificação representa num total de preço do total do combustível. Eu vou te dar um exemplo, uma precificação de R$ 10 por tonelada de carbono vai aumentar o preço do litro de combustível em aproximadamente 2 centavos. É a estimação que a gente tem aqui, entre 2 e 3 centavos, considerando que a gasolina na bomba, pelo menos aqui em Brasília, está mais de R$ 4, isso dá menos de 0,5% de aumento do preço de combustíveis. Então, assim, acho que o impacto, apesar desse setor específico ter uma capacidade de repasse de preços superior a outros setores, mesmo assim eu acho que o impacto sobre as indústrias transportadoras vai ser bem pequeno. Conceitualmente, uma aplicação da precificação do PMR nos combustíveis e aplicação de metas e uma segunda precificação pelo RenovaBio, setor de combustível duplamente. Então, essa é justamente uma das preocupações que a gente tem aqui, de não ter dupla regulação. Tanto é que esse mapeamento de políticas e interação entre políticas que a gente está fazendo, que é um esforço até novo, em termos de trabalhos com precificação até a nível internacional, é justamente para prevenir isso, para não ter dupla carga nos setores que a gente avalia como potencialmente sendo mais afetados em termos de competitividade, etc. Até porque a dupla regulação normalmente leva a perdas de eficiência, né? Então, é uma preocupação que a gente está tendo, de não ter sobrecarga nos setores, da dupla regulação não incidir no mesmo elo da cadeia, digamos assim. E é algo que a gente também está aprendendo bastante com a experiência internacional da Califórnia, principalmente, e também um pouco da Europa, que também tem uns sistemas similares. Mais alguma contribuição? Pergunta, comentário? A Silene aqui fez um comentário. Mas o RenovaBio não parece ver o carbono como uma commodity. O lançamento não foi precipitado, não está bom para o biodiesel, ela comenta. Em termos de lançamento precipitado, acho que todo mundo sabe que a postura da Fazenda foi de tentar vetar a implementação tão expedita do RenovaBio, né? Mas a gente foi vencido no Congresso. Mas, enfim, conseguimos mudar vários pontos e está em discussão aí até hoje exatamente qual vai ser o desenho do RenovaBio. A gente também... Só um comentário. Eu acho que a questão do lançamento, não, por exemplo, do RenovaBio, são questões que envolvem, dentro da parte técnica, a gente tocou por aqui e tentou tentou conduzir da melhor maneira, mas a questão política, por exemplo, está travando até a saída da renovação no modelo do setor elétrico. Então, são coisas que a gente foge muito à governabilidade do que o projeto da PMR está se propondo. Tá bom? A gente vê, por exemplo, no RenovaBio, grande parte das modelagens de impacto sendo feitas agora, né? Enquanto, digamos assim, o melhor caso seria fazer como a gente está fazendo, o estudo exploratório antes da proposição de instrumento. Mas a gente sabe que o processo político não necessariamente respeita os processos técnicos. Aliás, a maioria das vezes aqui no Brasil não respeita, né? Então a gente não tem muito também controle sobre isso. Eles conseguiram passar no Congresso e tá aí. Ok. Obrigada aí pelos comentários de vocês sobre o RenovaBio.
Eu acho que a gente não estou vendo nenhuma mão levantada aqui. De novo, fiquem à vontade para falar. Se tiverem também mais algum comentário pelo chat. Senão, acho que a gente caminha aqui para o encerramento dessa sessão. Então, Jorge, se você puder passar os slides. Agradecendo aí mais uma vez ao Ministério da Fazenda, né, pela parceria na realização desses webinars junto à IEC. Então, e aí hoje especialmente ao Edson e ao Guido que estão com a gente. O Edson é da equipe da Secretaria de Política Econômica e o Guido é da Secretaria da equipe da FGV e está envolvido aí de perto nesse projeto PMR junto ao Ministério da Fazenda. No próximo slide a gente tem os nossos contatos da IEC, de todas as organizações da IEC, então também fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. As organizações como um todo estão bem envolvidas, né, na agenda de precificação. E a Laura quer dar uma palavrinha final. Só um minuto, Laura, que eu vou tirar você do mundo. Obrigada, Mari. Na verdade, era a palavrinha final para agradecer a participação de todos, pedir desculpas mais uma vez pelas questões técnicas no início do nosso webinar, parabenizar o projeto PMR pelo trabalho. Acho que é fundamental esse olhar subsetorial que vocês estão dando para cada grande setor, acho isso muito importante, e já sinalizo que, enfim, aguardamos os próximos capítulos do produto 3, onde as recomendações vão ser efetivamente realizadas. E aí, em nome da IEC, acho que a Mari vai concordar comigo, já deixo esse canal totalmente aberto para vocês compartilharem também esse momento de consulta pública com esse público. Obrigada, mais uma vez. Então é isso, obrigada em nome da IEC, de todos nós, obrigada aos participantes. Acho que foi um debate, uma conversa aqui bem rica, com muitas perguntas e comentários. Muito obrigada e até logo. Lembrando que hoje à tarde a gente tem mais uma sessão, a última, sobre o relatório da indústria. A gente queria também agradecer aqui do Ministério da Fazenda pela participação de todos. O Edson também queria agradecer aqui. Pessoal, obrigado aí, viu? É muito bom receber a contribuição de vocês. Até a próxima. Abraços. Até mais.